para mais uma atividade do EMAI, volume 2, atividade 17.6. Então, vocês viram que nós fizemos a atividade 17.5 e 17.4, que está falando sobre fração, né? Então, o que é uma fração? É uma parte, né? Uma ou mais parte de uma unidade, de um inteiro, que é dividido em porções iguais, tá? Então, lembrem que quando eu tenho, vamos lembrar aqui, ó, eu tenho um inteiro e aí eu divido ele ao meio. Eu dividindo ele ao meio, então eu vou ter uma metade, tá? Sempre dividindo em partes iguais, tá? Eu vou ter uma ou mais partes, tá vendo? Então, aqui eu dividi em duas partes, que seria metade, ou eu falo um meio, que seria, né, assim. Eu represento em número assim, tá? E na escrita assim. Eu divido em partes de 1/4, em partes de 1/6 e 1/8, e assim por diante, tá bom? Então vamos lá. Pedro e Silvia resolveram brincar de construir pipas com 3 folhas de papel de seda que possuíam. Para decidir como dividir igualmente, então vocês estão vendo que a fração é uma divisão, tá? E a divisão, ela para ser dividida, tem que dividir igualmente entre as partes, tá? Então, ele quer dividir igualmente 3 folhas, só que são o quê? 2 crianças, né? Entre os dois, ó, igualmente entre os dois. Fizeram o seguinte desenho e escreveram, olha aí. Então, Pedro, ó, eu tenho 3 folhas, uma folha, a segunda folha e a terceira folha. O Pedro ficou com uma folha, a Silvia ficou com a outra folha e sobrou uma. O que eles fizeram com essa uma folha? Eles repartiram, eles dividiram essa folha no meio e metade ficou com o Pedro e metade ficou com a Silvia. Ou seja, meia folha ficou com o Pedro e meia folha ficou com a Silvia. Até aí tudo bem? Então tá bom. Silvia, ela disse assim: vou ficar com uma folha e mais metade da outra, certo? Ó, então, ela ficou com uma folha e metade. O Pedro falou assim, ó: vou ficar com 1 mais 1/2. Ou seja, aqui ele colocou as palavras colocando no significado, tá? Na representação numérica, tá? Então, ele pôs em números. A Silvia, ela falou do jeito que a gente fala mesmo, né? Como a gente fala, como a gente escreve. Então, aqui, ó, vou ficar com 1 mais 1/2. Nossa, o que é isso, né? Esse 1, ele está querendo dizer o quê? 1 inteiro. Tá vendo que aqui ele ficou com 1 inteiro e a Silvia também ficou com 1 inteiro.
Só que ela falou assim, ó, vou ficar com uma folha. Ele já colocou, vou ficar com o quê? Uma folha. Mais meio, que aqui a gente fala meio, tá? Meio é a mesma coisa que metade. Entenderam? Só que quando eu escrevo representando com a escrita numérica, eu coloco assim, ó, 1,5, que seria isso aqui, ó, 1,5. Então, é 1 inteiro e metade, que é o que aconteceu com ele aqui, tá bom? Deu para vocês entenderem? Então, agora vamos ver aqui, ó. Por que Pedro utilizou esses números? Então, por que ele utilizou? Para representar a escrita numérica, né? Então, ele usou os números, é a escrita numérica, é a representação numérica. Então, vamos colocar isso aqui no papel, tá bom? Vamos lá. O que foi colocado então? Ele utilizou esses números para representar a escrita numérica das partes, né? Então, ó, por que Pedro utilizou esses números? Ele utilizou esses números para representar a escrita numérica das partes. E o que representa esse número? Esse número representa o quê? A divisão das folhas. Então, ficou uma folha inteira mais metade da outra, que é isso aqui, ó, tá? Deu para entender? Então, vamos lá. 2. Proponha para Pedro e Silvia outra forma de dividir essa mesma folha. Então, a gente vai ver uma outra forma de dividir em duas partes iguais. Então, ó, eu vou dividir as 3 folhas em duas partes iguais. Como que eu faço isso? Ó, eu tenho as 3 folhas. Eu vou dar essa sugestão para vocês, tá? Se vocês fizeram diferente e dividiram em partes iguais, também tá certo. Como eu posso fazer essas partes? Eu posso dividir essas folhas assim, ó, ao meio, tá? Em partes iguais. Então, ó, aí cada se as folhas são coloridas, eu posso dar, né, 3 folhas coloridas para cada e cada fica com folhas coloridas. Aqui, por exemplo, né, esse aqui é um livro antigo, né? Ó, tá vendo que tem folha verde, laranja e azul? Então, aqui eles podem ficar, cada ficar com uma parte, né? Se eu dividir aqui, ó, em 3 partes iguais, ó. Aí o Pedro fica com azul, com laranja e verde, e a Silvia com verde, laranja e azul também, certo? Então, vamos lá. Eu dividi as 3 partes iguais. E aí, o que aconteceu? Olha lá. Cada vai ficar com o quê? Não são 2 crianças? Então, ó, eu vou dividir essas 3 partes em 2 crianças. Não são 2 crianças? Quantas partes vai ficar para cada criança? Ó, a Silvia vai ficar com uma e o Pedro com a outra. A Silvia com uma e o Pedro com a outra. A Silvia com uma e o Pedro com a outra, certo?
Aí aqui vai ficar metade para a Silvia, metade para o Pedro. Metade para a Silvia, metade para o Pedro. Não tá vendo que eu dividi um inteiro em duas partes, tá? Um inteiro em duas partes. Então, ficou metade para cada um. Um inteiro eu dividi em duas partes. Quanto cada um ganhou? Olha aqui, ó. 1, 2, 3 partes. Então, olha lá, ó. Cada um ficou com 3 partes, tá? E eu dividi o inteiro em 2. Deu para entender? Ó, eu tenho um inteiro, certo? Eu dividi em duas partes. Um inteiro dividido em duas. Então, eu tenho um inteiro e um inteiro. Quanto cada um ficou? Ó, a Silvia ficou com 1, 2, 3 partes, tá? E o Pedro também ficou com 3 partes. Então, aqui, eles vão ficar com 3 partes de um inteiro, de 2, que são 2 crianças, né? Foi dividido por 2 crianças, por metade, e cada um ficou com 3 partes. Então, como que eu falo essa fração? 3 meios. Essa fração é uma fração que se chama imprópria, tá? O que é uma fração imprópria? Olha lá. A fração imprópria é quando eu tenho uma parte, né? Ela é mais do que o inteiro, tá? Então, a fração imprópria é maior que o inteiro. Ela tem um numerador maior que o denominador. Então, por isso ela é uma fração imprópria. Por quê? Vou explicar, ó. Eu não tenho três papéis, né? Então, ó, cada um ficou com 1, 2, 3 partes. Então, olha lá, ó. É como se eu tivesse aqui, eu vou usar um inteiro e mais uma parte, tá? Bom, vamos lá, senão aqui, depois vocês vão complicar, vai embananar vocês. Bom, vamos para a atividade 3. Ah, então, aqui, ó. Não, já foi a atividade 2. 3. Se Antônio e Mariana também quiserem participar, opa, peraí. Então, nós vamos ter Pedro, vamos ter a Silvia, aqui ó, Pedro, Silvia, Antônio e Mariana. Se eles quiserem participar da confecção de pipa, como dividir igualmente? Presta atenção. E agora? Eu tenho 3 folhas, mais 4 crianças. Como que vai fazer? Vai faltar criança. Opa, vai faltar folha, aliás, né? Ó, então eu tenho quer ver? Vou desenhar aqui para vocês, ó. Estou desenhando aqui para vocês.
eu tenho 2 meninos e 2 meninas. Certo? Eu tenho 4 crianças, mas eu tenho 3 folhas. Como que eu vou repartir igualmente para cada um? Então, como que eu posso fazer? Ó, se eu pegar uma folha e dividir ela em 4 partes, eu não tenho 4 crianças? Então, cada pedacinho, ó, cada pedacinho vai para uma criança, certo? Então, agora aqui, eu também faço isso e divido para cada uma. E aqui também, ó, eu divido para cada uma, certo? Dividi, agora deu. Cada uma ficou com quantos pedacinhos? Ó, cada uma ficou 1, 2 e 3 pedaços, certo? Então, ela ficou com 3 partes, não ficou? A outra menina, ó, essa aqui vamos pôr Silvia. Essa aqui é a Mariana. Esse aqui é o Antônio e esse aqui é o Pedro. A Mariana pegou um pedacinho dessa, um pedacinho dessa, um pedacinho dessa. Isso, 3 partes. O Antônio também pegou essa, essa e essa. E o Pedro pegou essa, essa e essa aqui. Então, quantas partes? Ó, 1, 2, 3 partes. 1, 2, 3 partes. 1, 2, 3 partes. 1, 2, 3 partes. Então, cada um ficou com o quê? 3 partes. De quanto? De cada um. De quanto tem aqui? Não tem 4 partes? Esse inteiro não está dividido em 4 partes? Está. Quantas partes cada criança ficou? Com 3 partes. Certo? Deu para vocês entenderem? Então, ó, cada um pegou 1/4. Cada criança, ó, cada criança pegou 1/4 de cada folha. Não são 3 folhas? Se são 3 folhas, eu tenho 3 partes de 4. Deu para vocês entenderem? Então, aqui, ó, escreva quanto cada um receberá da folha. Cada um receberá 3/4 das 3 folhas, tá? Então, de cada folha é 1/4. Das 3 folhas, 3/4. Deu para entender? Agora, ele está pedindo aqui, ó, escreva em números sua resposta. Aqui, então, tá em números. Agora, o que que ele está pedindo? Se a Antônia quisesse participar em dividir igualmente, quanto cada um receberá? Então, vamos lá. Vamos fazer o desenho aqui, ó. Que aí fica mais fácil. Ó, vou usar até o traço aqui, ó. São 3 folhas
eu estou dividindo essas folhas em 4 partes, certo? Cada criança, são 4 crianças, vai ficar com uma parte, né? Ó, cada um vai ficar com uma parte, ó. Então, aqui, o Pedro, Antônio, Mariana e Silvia. Ó, Pedro pegou uma parte, Antônio pegou outra, Mariana uma, Silvia outra. Aqui nessa outra folha, Pedro pegou uma, Antônio pegou outra, Mariana pegou outra e Silvia também pegou outra. Aqui também a mesma coisa. Silvia pegou uma, Mariana pegou outra, Antônio pegou outra e Pedro pegou outra. Então, ó, cada um pegou quantas folhas? Olha aqui, ó, vamos pegar pelo Pedro, ó. Pedro e Pedro. Então, olha lá, quantas partes Pedro pegou? 3 partes de 4, né? De cada folha. Ele pegou 1/4 de uma folha, 1/4 de outra e 1/4 de outra folha, tá? Deu para vocês entenderem? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.